Fala, forjados, meu nome é Marcelo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre as 3 coisas que todo homem precisa. Então, antes de mais nada, eu gostaria de gentilmente pedir para vocês deixarem o like de vocês e também se inscrever no canal, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e a gente consegue, de uma certa forma, levar essa mensagem para mais homens. Então, fortaleça aí o nosso trabalho, deixe seu like, não custa nada, e também se inscreva aí no canal. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês, lembrá-los, na verdade, de que esses vídeos aqui no YouTube, eles têm uma proposta, uma pegada bem informal, bem descontraída, tá? Mas a ideia aqui é compartilhar experiências, falar com vocês, da mesma forma que eu tenho coisas para ensiná-los, eu gostaria também que vocês contribuíssem com comentários, sugestões, críticas aí nos comentários. Vamos bater um papo, vamos crescer juntos, vamos dialogar, né? Porque eu entendo que apenas a partir disso, a partir de diálogos e a partir de conversas, mesmo tendo opiniões contrárias, é onde a gente consegue crescer e se desenvolver como homem. 3 coisas que todo homem precisa. Primeira coisa, padrão de moralidade e espiritualidade. Aqui no nosso caso, no meu caso, eu entendo que a minha autoridade, eu estou sobre a autoridade de Cristo. O Homens Forjados, ele tem como pilar central Cristo, o Evangelho, as Escrituras Sagradas. Então, assim como eu trato com muitos homens nas nossas sessões de mentorias, nós temos 4 grandes pilares na vida de um homem: a calibração, a condição, a conexão e a contribuição. E a calibração nada mais é do que exatamente isso, um padrão de moralidade, uma espiritualidade pelo qual o homem se submete, está sob a autoridade daquilo. E tudo aquilo que ele faz na vida dele, todas as decisões que ele toma, a forma como ele pensa, está sendo regida por isso, por esse padrão de moralidade ou por essa espiritualidade, que novamente, repetindo, aqui no nosso caso, está totalmente, diretamente relacionado a Cristo e as Escrituras e o Evangelho. Então, a primeira coisa que o homem precisa é desse padrão de moralidade, dessa espiritualidade, que é composto de 3 outros pontos. Primeiro, o homem, ele precisa estar debaixo da autoridade, mas também precisa ter uma meta. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Então, ou seja, qual é a minha meta? Minha meta é levar essa mensagem, o Evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus, para outros homens, para que as vidas deles sejam transformadas através do Evangelho, através da vida de Cristo neles. Essa é a minha meta. Eu entendo que essa é a minha missão e esse é o meu dever como homem, porque eu estou sob a autoridade de Cristo e Cristo me manda ir e levar o Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura, a todo homem, a todas as pessoas. E a minha esperança, né, que é o terceiro ponto, o homem ele precisa ter uma esperança, é que um dia eu hei de ser recebido na casa do meu Deus, né, e ouvir dele, servo bom e fiel, né, bem-vindo à casa do Pai, bem-vindo àquilo que eu preparei para você. O homem ele precisa se submeter a uma autoridade. Ele precisa estar debaixo de algo ou alguém que vai reger a vida dele, que vai dar direcionamento para a vida dele, certo? Por isso que eu bato tanto nessa questão de relativismo, né? O relativismo é algo, é um conceito, é uma ideia direto do inferno, porque sempre existe aquele debate entre o que é certo, o que é errado, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Para mim, como cristão, para mim, como discípulo de Jesus, a única verdade que existe é aquela que eu encontro nas Escrituras. E ponto final. Sim, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta se chama Evangelho. Agora, você pode estar aqui me ouvindo e falar: pô, Marcelo, mas eu não sou cristão, eu nem mesmo sou agnóstico, cara, eu sou bem cético e sou um ateu. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Você pode não acreditar em Deus, mas ter ainda um padrão de moralidade, né, onde você vai tomar as suas decisões e fazer aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, tendo como direcionamento esse padrão de moralidade. Realmente, eu acredito que a melhor forma de você fazer isso é se submetendo a Cristo, mas você tem essa escolha, você é livre para escolher. Certo? Segundo ponto aqui,
tem a ver com família. Hoje mesmo eu fiz uns stories respondendo a pergunta de um dos nossos seguidores lá no Instagram sobre essa questão, onde ele fez o seguinte questionamento. Cara, eu tenho 31 anos e eu tenho medo de ficar solteiro. Uma das principais missões que Deus nos deu é sermos maridos, sermos pais, construir uma família, deixar um legado. Muito tem sido dito em nossa sociedade contemporânea sobre a família. A gente vê movimentos tanto do lado do feminismo, como muitos movimentos que falam que ajudam a desenvolver o homem, mas na verdade existe uma mensagem por trás que está destruindo os homens. Por quê? De um lado você tem o movimento feminista, onde esse movimento ele tem como objetivo óbvio, né, está claro para todos nós, de realmente castrar e emascular o homem. Isso sem dúvida. Né? Tirar o homem do seu devido lugar, tirar o homem do lugar que Deus o projetou para estar, e causar um caos. E, por outro lado, também você tem muitos movimentos masculinos, né, que acabam falando o seguinte, olha, não, você não deve ser castrado, você não deve se permitir fazer isso, você não tem que se submeter àquilo, mas, por outro lado, você tem que focar apenas em você tem que se desenvolver, você tem que se amar, você não tem que ter ninguém na sua vida para te fazer feliz, porque se você não consegue ser feliz consigo, então você dificilmente será feliz com outras pessoas. E isso também é uma narrativa que tem enfraquecido os homens. Por quê? Porque nós não fomos feitos para estarmos sozinhos, não fomos feitos para andarmos sozinhos. Isso a nível de família e a nível de amizades também, que a gente vai tratar no terceiro ponto, certo? Então, o homem, assim como Deus disse em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Deus fez a mulher porque ele entendia que, apesar de todas a criação e criaturas que ele fez, nada supria essa necessidade do homem. Deus fez a mulher. Deus fez a mulher porque ele entendeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E a gente entende que todas essas tentativas intencionais de destruir a masculinidade tem apenas uma fonte, que é o nosso inimigo. A gente entende isso, a gente sabe disso. E a intenção e objetivo maior do nosso inimigo é destruir a família. Então, ou ele ele forma movimentos que vão feminilizar o homem, ou ele leva a movimentos que vão fazer com que o homem se veja como Deus de si mesmo, como autossuficiente, como o cara que não precisa de ninguém e de mais nada, que ele deve sim se sentir bem sozinho. Isso é um perigo na vida do homem. O homem não foi criado, projetado para viver sozinho. O homem que entende que a família o resgata dele mesmo, que a família, que uma boa esposa, uma esposa virtuosa, filhos, né, que ele pode eventualmente deixar um legado, salvam ele dele mesmo. Esse homem, ele vai crescer e se desenvolver muito mais do que um homem que abraça essa ideia, para não dizer coisas piores, essa ideia imatura de viver sozinho. Um homem sozinho, eu costumo dizer, né, um homem sozinho, um homem pelo qual, lembra que a gente falou lá no começo, um homem pelo qual ele não vive por nenhuma meta, nenhuma esperança, né? Ele não vive para ninguém além de si mesmo, ele não serve ninguém além de si mesmo, ele é um homem fraco, porque esse homem, não tendo nenhum propósito além de si mesmo pelo qual ele vive. E quando a gente vive apenas por nós mesmos, nós temos grandes chances de fazer merda, de fazer coisas erradas. Não apenas a nível espiritual, ok? Eu não estou falando isso apenas dentro da cosmovisão bíblica, mas também a nível social. Está mais do que comprovado, uma rápida busca aí no Google e você vai ver vários estudos sendo feitos, onde homens que têm famílias, que são casados, que têm filhos, são homens que prosperam mais, são homens que tomam decisões mais assertivas, são homens mais maduros, são homens mais responsáveis, e dentre tantas outros fatores que são listados nesses estudos. Então,
Novamente, homem, tome muito cuidado, porque a solidão, essa ideia de viver sozinho, é perigoso. Isso é uma verdade quando a gente fala, por exemplo, da vida selvagem, né? Eu vejo muitas vezes homem falando assim, não, porque eu sou um lobo solitário. Então, a natureza não é bem assim, porque o lobo solitário, geralmente, ele é mais vulnerável e acaba sofrendo as consequências por se desprender e se isolar da matilha dele. O lobo ele é mais forte quando ele está junto, com a família dele, com os amigos dele. Não compre essa ideia de que você deve viver de forma isolada, ou que você deve buscar o seu caminho sozinho. Isso é uma narrativa direto do inferno, para destruir você e para enfraquecer você como homem. E o terceiro ponto é a comunidade, viver em comunidade, viver entre amigos, certo? Que também é uma extensão daquilo que a gente acabou de discutir com relação à família. O homem ele precisa sim ter outros homens que caminham com ele. Então, homem, entenda o seguinte: você foi feito para estar ao lado de outros homens. Você vê esse logo aqui em cima? Por isso que a gente tem 2 machados, certo? Não um machado apenas. E o nosso versículo chave aqui é: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. O próprio Deus poderia escolher trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho, mas ele escolhe diariamente caminhar ao nosso lado e cumprir a missão ao nosso lado, nos incluir na missão e nas coisas que ele faz nesse mundo. Então por que a gente acha que a gente pode caminhar sozinho, que o melhor é caminhar sozinho? Obviamente que você não tem que depender de outras pessoas para fazer aquilo que você tem que fazer, mas você tem sim que se aliar a outros homens. Isso a nível de projetos, de ideias, de missões, mas também em nível de desenvolvimento. A nossa sociedade, como parte desse projeto e dessa ideia de emascular o homem e castrá-lo, diz que você não precisa de outro homem para se tornar um homem. Você não precisa de um pai. Mães e mulheres podem formar um homem. Isso é uma mentira. Mulheres não formam homens, porque elas são mulheres. Obviamente que a mãe, a mulher, ela tem sim um papel fundamental na vida do filho, mas ela não forma um homem. E se você não tem um pai, infelizmente, se você não teve um pai, e se você não teve nenhum outro modelo masculino, ficou uma lacuna aí. É por isso que Deus fez homem e mulher, meu amigo. Não tem essa. Da mesma forma que você terá lacunas por não ter tido um pai, você terá lacunas por não ter tido uma mãe. Nenhum pai consegue fazer o papel de mãe. Sua mãe pode até ser uma ótima mãe, excelente mulher, mas ela nunca poderá formar você como um homem, porque ela não é um homem. É muito importante a gente entender que nós precisamos de outros homens para andar do nosso lado. Nós precisamos estar juntos, aliados. Isso é parte daquilo que eu falei para vocês sobre a mentoria, né, que é a parte da conexão, o pilar da conexão. O homem ele precisa se conectar, ele precisa estar junto de outros homens. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós nos desenvolvemos. Juntos nós entendemos as fraquezas uns dos outros e nos levantamos e nos ajudamos. Não compre também essa ideia de que você deve caminhar sozinho. Entenda, homem, entenda, forjado. A sociedade está aos poucos, né, com uma narrativa bonita, embrulhada em um belo pacote, através desses movimentos masculinos, muitos, não todos, obviamente, mas muitos, tentando fazer aquilo que o próprio feminismo faz, que é castrar você. E muitas vezes esses movimentos, obviamente que eles não devem fazer isso, né? Assim espero, que eles não fazem isso com essa intenção, mas é o que acontece. Aos poucos você vai falando para o homem, não, você se basta, você é suficiente, você tem que estar bem com você mesmo, você não precisa de ninguém para estar feliz, né? Para ficar satisfeito. Aos poucos você vai isolando esse homem, você vai retirando ele do papel dele de homem, que é prover, proteger, e você vai também castrando esse homem, enfraquecendo esse homem. Porque é aquilo, senhores, nós fomos feitos para isso aqui, proteger, prover e presidir. Se não temos ninguém para proteger, se não temos ninguém para prover, se não temos ninguém para presidir,
que você acha que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com os homens? O nosso propósito é esse, o nosso propósito é servir. Como que nós servimos? Nós nos realizamos, nós estamos mais satisfeitos quando nós servimos. Mas como que eu vou servir? Como que eu vou servir através desses 3 pilares aqui, se eu não tenho ninguém para servir? Se eu construir o meu universo, o meu mundo em volta do meu próprio umbigo. Então entenda, homem, você se sentirá realizado com o senso de dever cumprido, aquela sensação de que você encontrou o seu propósito, uma vez que você entender esses 3 pontos. Que você deve estar sob a autoridade de Cristo, que você deve sim construir uma família e deixar um legado, pois a família salva você de você mesmo, me salva de mim mesmo, assim como Cristo nos salva, e também precisamos estar aliados a outros homens, porque os nossos amigos, porque outros homens, homens bons, homens que tenham caráter forjado, serão aqueles homens que vão olhar para você, vão olhar para as coisas que você está fazendo, muitas vezes vai falar, cara, você está no caminho errado. Você está no caminho errado, e o que você está fazendo e as decisões que você está tomando não estão certas. Se arrependa e marche ao contrário. E a gente tem feito o oposto. A gente tem se isolado, ignorado conselhos de pessoas que não estão ao nosso lado, porque nós não queremos que elas estejam do nosso lado, como esposas, filhos, amigos, e a gente vai inflando o nosso ego, achando que nós não precisamos de nenhuma autoridade sobre nós, e aí é que vem a queda. E muitas vezes, quando nós olharmos para o que está acontecendo na nossa vida, pode ser muito tarde. Então, senhores, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Novamente, se você puder, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, fortaleça o nosso trabalho e compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos. Amanhã tem mais, eu vou tentar gravar um vídeo de 15, 20 minutos todos os dias. Não prometo que eu vou conseguir todos os dias, mas vou tentar aí pelo menos uns 3 vídeos por semana, tá bom? Deixe seus comentários, vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar experiências, me falem aí o que vocês acharam dessa mensagem e até a próxima. Avante, forjados!